Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por essa preciosa causa do Evangelho, enquanto nós estamos fazendo nossos últimos esforços para trazer o último eleito e colocá-lo em ordem no corpo de Cristo, posicionado na mensagem para esta hora. Nós sabemos que cada um de nós, que somos predestinados por Deus, estamos aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós sabemos que a terra inteira está gemendo de acordo com Romanos capítulo 8. Toda a criação geme e está agora mesmo com dores de parto. Essa é uma escritura que foi profetizada pelo apóstolo São Paulo para esses dias. Nós vemos que a terra inteira está passando por uma convulsão, tempestades, granizo, inundações, vulcões, terremotos, essa pandemia que estamos vivenciando ela agora mesmo, tudo isso é um prenúncio do princípio das dores. Nós ainda não estamos na grande tribulação, mas é o princípio das dores. Então nós sabemos que a verdadeira igreja, ela não passará pela tribulação, ela sairá antes, a exemplo de Ló, que antes de Deus queimar Sodoma, Deus tirou Ló para fora. Antes de Deus inundar a terra com água, Noé entrou na arca. Então todas essas coisas são figuras para nós, para que pudéssemos entender os eventos modernos à luz da profecia. Agora, neste último dia, nós estamos aqui para sermos totalmente liderados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus Cristo em outra forma. Ele é a palavra. No livro de Hebreus, capítulo 1, nós temos a seguinte escritura: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, todos nós sabemos que esse é Jesus Cristo. Urbana pregou uma importante mensagem um pouquinho antes dele partir, no mês de dezembro de 65, chamada liderança. Ele sabia que ele estava se preparando para a sua partida, ele sabia que logo depois da abertura da palavra, quando aquela constelação de anjos desceu da eternidade e a palavra foi aberta, os selos foram abertos, os mistérios que estavam ocultos foram revelados, ele sabia que a partir de então o seu ministério iria diminuir e Cristo, a palavra, iria crescer a exemplo de João Batista, porque não haveria lugar para os dois ao mesmo tempo. Então João teve que sair de cena para que Jesus pudesse entrar em cena. O irmão Branham teve que sair de cena para que o Espírito Santo pudesse entrar em cena. Então a igreja agora está sendo totalmente liderada pela palavra revelada, pela palavra que foi manifestada. Porque um profeta, ele é um sinal da voz que vem logo a seguir. Então, como Deus disse para Moisés, sinal, a voz do sinal. Nós hoje estamos seguindo a voz do sinal, a mensagem, a palavra que foi proferida pelo anjo de Malaquias 4, que é a voz de Deus. Jesus disse, quem vos recebe a voz, a mim me recebe. Então, quando os trovões abriram os 7 selos, esses trovões revelaram que cada um daqueles mensageiros do passado foram 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 espíritos, 7 estrelas, e que cada um deles foi a voz de Deus para o seu dia. E aqui nesse tempo do fim, o supremo pastor, Jesus Cristo, veja, ele é o nosso pastor e ele é a palavra. E a voz de Deus ouviu-se através do 7º anjo. Veja, 7 trovões, 7 vozes, 7 espíritos de Deus. Então cada um desses trovões estava revelando Deus, era a voz de Deus para o seu povo. Então ele pregou uma importante mensagem intitulada liderança. Cada um de nós está seguindo uma liderança. E a Bíblia fala, não te estribes em teu próprio entendimento. Então, no parágrafo 148 ou 149 a seguir, citando a Escritura, diz o profeta, Jesus disse, um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis.
Abre parênteses, quem? Os crentes. Veja, pois estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação, até o fim do mundo. Então, a liderança que a igreja está seguindo agora é uma liderança pessoal, no homem interior, aonde a palavra está assentada, o trono de Deus é o nosso coração, ali está o Espírito Santo. Ele então toma a palavra, porque o Espírito Santo vai glorificar a Jesus, e Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então diz assim um profeta, no parágrafo 149 e 150, Jesus sozinho pode te conduzir àquela vida eterna. Não há igreja, nem denominação, nem pregador, nem sacerdote, nada mais que possa te conduzir a ela, ou seja, vida eterna. Veja, você tem que ser conduzido por Ele, o único que pode te conduzir. Poderia você imaginá-lo conduzindo-te para fora de sua palavra, que é Ele? E se Ele é a palavra e você é uma parte dele, não será você parte da palavra? A palavra que Deus quer derramar as águas de salvação sobre hoje, para identificá-lo hoje, como os apóstolos o identificaram, como Lutero, como Wesley, como as pessoas em seus dias o identificaram. Essa é uma outra era, veja, é a palavra. A palavra disse essas coisas que estavam vindo tomar lugar agora. Está predito para tomar lugar nesta hora. Assim sendo, aceite Jesus Cristo e deixe-o te conduzir à vida eterna. Então, em São Marcos capítulo 10, nós temos uma experiência muito importante a respeito de liderança. Muitas pessoas querem ser lideradas por um homem a quem elas pensam que é seu representante perante Deus, que ele é o protótipo da perfeição, que ele é o máximo de liderança, e aí muitas vezes eles se encontram frustrados à beira da estrada quando aquele homem tropeça, quando aquele homem falha. Disse o profeta, se você coloca seus olhos sobre um homem, Deus fará esse homem falhar, para que você possa colocar seus olhos na palavra. Então, nós não podemos ter outra liderança a não ser a palavra. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, e só há uma verdade, é a palavra. Então nós temos a experiência do mancebo de qualidade, citado em São Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Aqui nós temos um exemplo de um rapaz religioso, com alto padrão moral de vida, muito bem sucedido financeiramente, uma vida religiosa exemplar, mas que recusou a liderança da palavra, recusou a voz de Jesus Cristo, que lhe deu o caminho para a vida eterna. Veja, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, veja, a vida eterna, seguir a liderança para a vida eterna. E o único que pode te guiar para a vida eterna é Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra. Nenhum homem, nenhum sistema, ninguém pode fazer isso, somente o Espírito Santo. Então,
Nós precisamos compreender que todo o sistema organizado, denominacional, está podre e morto. E o Espírito Santo está fora disso tudo, chamando a igreja, chamando o seu povo para fora do sistema organizado. Hoje a palavra tem se tornado carne, o ministério do Filho do Homem, um profeta. E um profeta, ele é um sinal para a sua geração. Veja, e atrás do sinal há uma voz. E a voz que segue o sinal é a palavra. Veja que a igreja do passado, que saiu do Egito, que viu grandes sinais e maravilhas. Lá estava o primeiro êxodo, lá estava o pilar de fogo, lá estava a nuvem, lá estava um profeta. Comeram maná, beberam água da rocha, tinham cura divina na serpente e na haste, mas morreram todos no deserto porque não creram na voz que veio depois do sinal, a mensagem. Não puderam seguir a mensagem, morreram todos no deserto. E muitos hoje, que viram os sinais das maravilhas do ministério do profeta, choraram com os testemunhos, se encantaram com as maravilhas, também não conseguiram seguir a mensagem e já estão jogados à beira do caminho, mortos espiritualmente, sendo enganados para o que foram predestinados, enganados por falsos espíritos, espíritos do erro. Veja, Datã, Coreia, Abirão, Janes e Jambres, tem sinais, mas não tem mensagem. O que nos põe na eternidade é um novo nascimento que vem através da palavra, seguido do batismo com o Espírito Santo, seguido da adoção, a posição no corpo de Cristo. Então, diz o Mombrana, no parágrafo 140 dessa mesma mensagem de liderança, nos últimos dias, Mateus 24, 24, os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam os verdadeiros gene predestinados, o eleito, se fosse possível. Quase igual a coisa verdadeira, vem? Então, nos últimos dias, agora, vê você, é o tempo do trigo agora, do grão, da semente. Jesus disse, o grão de trigo caindo na terra, morre, produz muito fruto. Esse é o tempo da colheita. Há um povo onde a vida está reunida. Está chegando o tempo da colheita. Esta não é a era de Lutero, essa não é a era pentecostal, esta é a era da noiva. Como Moisés chamou uma nação fora de outra nação, Cristo hoje está chamando uma igreja fora de uma igreja. Vê você? A mesma coisa em tipo, levando-nos para a gloriosa e eterna terra prometida. Agora, recusar aquela pessoa que está fazendo a chamada, Cristo, não importa se você é pentecostal, metodista, luterano ou o que quer que seja. Veja, você tem que... Veja, esta era, nada contra eles, nada. Porém, nesta era agora, você tem que aceitar, veja como eles aceitaram naquela era, a pessoa de Cristo, que é a palavra. A razão pela qual a igreja está passando por dores de parto, escândalos, podridão, corrupção, tudo isso é para mostrar que esse sistema está podre. Jesus está te chamando. Segue-me. Não a mim. Segue a palavra. Segue a mensagem. Segue aquilo que está no livro. Jesus é o único que pode te levar à vida eterna. Que Deus te abençoe. Espero que isso ajude. Compartilhe essa mensagem e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.